Fala pessoal, tudo bom? Então eu vou gravar essa aulinha aqui, né? Tive alguns problemas com a última webconferência e eu tô gravando aqui para vocês basicamente o que a gente viu. Vou tentar reduzir ao máximo para não ficar muito longo o vídeo e tentar ser claro para o conteúdo não ficar pesado, não ficar denso, né? Então vamos falar sobre posicionamento por satélites artificiais, né? O popular sistema GPS. Todo mundo já ouviu falar de GPS, né? GPS é uma ferramenta aí que está na mão de todos, né? Então todo mundo tem um smartphone, tem um iPhone, né? Tem um aparelho que carrega consigo toda a tecnologia GPS, né? Então, como que funciona, né, esse sistema? Quais aplicações a gente tem? Qual que é a importância dele para nós, né, no curso de Ciências Agrárias de Agronomia, né? Pessoal, o GPS ele é uma ferramenta fantástica, mas você tem que saber qual aparelho você tem, em que situação você pode utilizar e em que situação você não deve utilizar o GPS. Por exemplo, aqui a gente está com uma pessoa, né, com o aparelhinho GPS. Esse aparelhinho aqui, ele tem toda uma tecnologia embarcada, só que ele tem um erro interno, né? Então, dependendo do erro do seu aparelho, você pode ou não pode trabalhar com o GPS. Mas eu vou falar um pouquinho de contexto histórico, porque é importante para vocês entenderem como que funciona. Primeira coisa, o nome correto não é GPS. O nome correto é GNSS. Global Navigation Satellite System. Sistema de Navegação Global por Satélite. Por que que a gente chama de GPS? GPS é o nome do sistema americano, né? Ou seja, é o sistema de posicionamento global desenvolvido pelo governo americano, tá? Então, o sistema americano foi o primeiro sistema funcional. Então, ele carregou toda a fama do nome de GPS. Se você pesquisar no Google GPS, vai aparecer todos os aparelhos GNSS. Por quê? Porque ficou popular, né? Popularzão, GPS. Mas existem outros sistemas de navegação global por satélite. A gente tem o GPS, que é o sistema americano. A gente tem o GLONASS, que é o sistema russo, né, desenvolvido pela Rússia. A gente tem o Galileu, que é um sistema desenvolvido pela União Europeia. E a gente tem o COMPASS, que é um sistema chinês, né? Então a gente tem aí 4 sistemas funcionando, né? 4 sistemas de navegação global por satélite. Os mais utilizados, que tem mais aparelhos que conseguem captar a frequência desses satélites, são os GPS e o GLONASS. Mas os aparelhos mais modernos, eles já estão pegando sinal de qualquer constelação aí, né? Como que funciona, pessoal, o GPS, né? Então o GPS ele é um sistema que precisa de 3 segmentos principais para funcionar, tá? O GPS deixa eu falar um pouquinho do surgimento antes de falar como que funciona, né? Ele foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o nome dele era Navstar GPS, né? Então o Navstar GPS ele foi desenvolvido na década de 1994, se eu não estiver enganado, não tem aqui no slide, né? Isso, 94, 95, um desses 2 anos. O GPS, pessoal, ele foi desenvolvido para fins militares, tá? Então, quando o governo americano lançou o sistema, ele utilizou só para fins militares. Pouco tempo depois, ele liberou para uso civil, esses aparelhinhos assim. Só que ele tinha um erro muito grande mesmo, 100, 150, 200 metros, né? Então, dependendo do que eu ia utilizar, beleza, tranquilo o GPS. Só que, para medir um lote,
para marcar uns pontos de interesse, para dividir uma pastagem já não serve, né, com um erro desse. Então ele tinha muito erro, muito erro mesmo. Então ele não era muito usual. Mas o governo americano, ele tinha um sinal de melhor qualidade. O que aconteceu? O governo foi para a guerra, o exército americano foi para a guerra e ele precisou comprar o GPS civil, porque não tinha GPS para todo mundo lá. Então tiveram que liberar o sinal. Aí que equalizou as coisas. Então os aparelhos eles diminuíram muito o erro, né? O sistema funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar da superfície terrestre. Porém, existem alguns pontos que vocês precisam saber, né? Mas ele funciona em qualquer lugar, né? Ele funciona em qualquer tipo de clima, pode estar frio, pode estar quente, pode estar chovendo. A única coisa é que a precisão vai variar um pouquinho dependendo de onde você estiver, né? Mas ele funciona. O sistema precisa desses 3 segmentos que eu comecei aqui na aula falando para vocês, né? Segmento espacial, de controle, usuário. O segmento espacial é formado pelos satélites. Eu estou falando do GPS, pessoal, mas todos os sistemas eles têm o mesmo padrão, tá? Eles têm a mesma tecnologia, né? Eles são do mesmo jeito. Uma coisinha aqui, outra que muda, a altura da órbita dos satélites, velocidade da órbita, pontos do segmento de controle. Só que assim, o funcionamento básico é igual. O segmento espacial do GPS ele é composto por 24 satélites que orbitam a Terra numa inclinação até de 55 graus. Então eles têm essa inclinação aqui. E eles vão orbitando a Terra. E o que acontece? Por ter 24 satélites funcionais, mais 8 satélites de reserva, que também são funcionais, qualquer lugar que eu tiver, eu tenho um sinal de 4 satélites. Peguei sinal de 4 satélites, eu consigo determinar minha posição com o segmento usuário. Ou seja, eu, com o meu aparelho celular, com o meu aparelho GPS, com o meu GPS de carro, de trator, de avião, eu consigo determinar minha posição. Porque existe um segmento de controle e monitoramento, que verifica se o sinal, se o satélite precisa de algum reparo, se esse sinal está certo, se a hora do satélite está certa, né? Então tudo isso é importante para determinar a posição, tá? Os segmentos de controle e monitoramento estão espalhados aí ao longo da Terra, e os sinais eles são distribuídos em duas frequências, L1 e L2. Esse GPS do celular, ele pega uma frequência só, que é uma frequência base, né? E o aparelho diferencial, um GPS que a gente usa mais profissionalmente, não que o GPS do celular, o aparelhinho não possa ser usado profissionalmente. Pode, mas ele tem uma precisão menor. Então, dependendo do que eu quiser saber, não dá. Se eu quiser saber aonde fica a casa de fulano para mim levar uma pizza, opa, eu vou ter um erro ali de 5 metros. Vou chegar na frente da casa do cara, né? Se eu quiser saber qual que é a área de uma pastagem estimada para o cara calcular quantas cabeças de gado ele vai poder colocar ali, beleza, dá para usar também. Se ele quiser saber qual que é a distância de um ponto A até um ponto B para determinar qual que vai ser o valor que ele vai cobrar para fazer um serviço, para passar um veneno, para fazer uma aplicação, para fazer qualquer coisa, beleza. Mas se eu quero determinar com precisão qual que é o limite de um imóvel rural, em contrapartida com outro imóvel rural, aonde que é a divisa, aonde que eu vou ter que passar uma cerca, aonde que eu vou fazer uma locação de uma construção, né? Ou seja, aonde que eu vou colocar um pilar, aonde que eu vou colocar o outro pilar. Isso tudo, aí eu preciso de uma precisão muito maior. Aí eu trabalho com L1, L2,
Tá? O L1 só, ele não me dá essa precisão na casa dos centímetros e milímetros. Então, como que funciona para mim saber onde eu tô com o GPS? É um mecanismo de trilateração. Ou seja, eu consigo determinar minha posição em função da intersecção, né, de pontos do sinal GPS. Então, vamos supor aqui. Eu tô com o aparelho conectado. Liguei meu GPS do celular. Não precisa de internet, tá? O pessoal pergunta, mas esse aplicativo funciona sem internet? Pessoal, internet e GPS, eles não necessariamente eles caminham juntos. Eles se ajudam. Mas eu não preciso da internet para o GPS funcionar. Eu preciso da internet, por exemplo, para carregar o mapinha que vai estar dentro do programa. Agora, para determinar onde eu estou ali, não precisa não. Tá? Não tem essa necessidade. Voltando. Um satélite está enviando sinal. Então quer dizer que ele sabe que eu estou em qualquer lugar nessa esfera aqui, ó. Tá vendo? Então eu estou aqui com um raio de 20 km. Aonde eu estou? Não sei. Como que eu faço para saber? Aí eu estou pegando sinal de 2 satélites. Opa! Então quer dizer que você está nessa intersecção aqui. Começou a melhorar. Então eu estou em qualquer lugar dentro disso aqui. Mas isso aqui, pessoal, tem aí uns 80, 90 quilômetros quadrados de posicionamento. Então, não sei ainda. Mais um. Então eu estou em uma dessas 2 intersecções aqui de esferas. Né? Se eu tiver mais um, ele elimina a incógnita, né? E eu consigo determinar exatamente aonde eu estou em relação à superfície terrestre. É muito, mas muito interessante. É muito interessante mesmo. Tá? Como que funciona a precisão do equipamento? Se eu tenho aparelhos ou satélites com uma distância maior, eu tenho uma precisão melhor. Se eles estão muito próximos, a precisão diminui. Por quê? Olha aqui, ó. A gente tem, quanto mais próximo, essa área de intersecção ela é maior. Isso aqui, pessoal, a gente está falando de quilômetros, tá? Não é só um pontinho, não, são quilômetros. Então, quanto mais distante, melhor a gente diz que é a diluição da precisão, ou PDOP. Então, quanto mais distantes, melhor o PDOP. Quanto mais próximos, pior esse PDOP. Né? Então, isso afeta o posicionamento. Aqui a gente tem um bom GDOP, né? Good GDOP, que é a diluição da precisão. Aqui um piorzinho um pouco. Casas, vegetação, qualquer morro atrapalha o sinal chegar no aparelho. Então, ó, tá vendo aqui, ó? A gente tem barreiras que vão fazer com que cause um espalhamento nesse sinal e eu não consiga determinar a minha posição. Ou eu estou determinando minha posição, só que com um erro maior. Tá? Então isso acontece também. Esses aparelhos que trabalham com L1, a gente está falando por enquanto de L1, tá? Uma frequência só. São chamados de GPS de navegação, né? Que tem erros aí na casa. E essa referência é um pouco antiga, mas eu posso ter aí aparelhos com erro de 1 metro até 50, 100 metros, dependendo de onde eu estou e como eu estou. Né? Se eu estou dentro do mato, o erro vai ser maior. Se eu estou num ambiente limpo, dia claro, céu limpo, sem nuvens, a minha precisão pode chegar a 1 metro, mesmo com o aparelho de navegação. Então a gente tem aí, a principal marca, pessoal, de GPS de navegação é a Garmin. Tá? Então existem vários modelos de GPS Garmin. Esse é um dos mais recentes, que é a série MAP 64. Né? Muito bom mesmo. Tá? Mas nada impede você de trabalhar com o GPS do seu smartphone, que por muitas das vezes pode ser melhor do que um GPS Garmin. Tá? Por quê? Porque ele tem mais tecnologia embarcada, ele tem conexão com a internet. Isso pode melhorar a minha posição. Principalmente se o seu celular tiver um sensor chamado giroscópio e
um sensor geomagnético. Se ele tiver esses dois sensores, a precisão dele vai ser melhor até mesmo que um GPS, um aparelhinho GPS da Garmin. Tá? Então isso pode acontecer, de verdade. GPS diferenciais, né? Que são os GPS DGPS ou os RTKs. Né? Então são aparelhos que a gente trabalha com dois sinais. Ah, então cada um pega uma frequência? Não. Os dois aparelhos pegam as duas frequências do satélite. Porém, além de pegar as duas frequências do satélite, eles estão conectados entre si. Então eles conseguem determinar a posição com uma precisão de milímetros. Só que eu tenho o DGPS pós-processado, que trabalha com tempo de rastreio longo, ou seja, eu preciso ficar no meu ponto pelo menos 20 minutos, segundo a norma técnica do INCRA. Na verdade, com 5 minutos, 6 minutos já resolve. Só que segundo a norma técnica precisa de 20. Por quê? O aparelhinho vai ficar conectando informação, depois eu pego essa informação, jogo no programa, processo, ajusto e chego num erro de 1 milímetro, nem 1 milímetro, não tem o erro, ou 1 centímetro, 10 centímetros, 15 centímetros, vai depender da informação que você tem. Tá? Esse é o DGPS pós-processado. Existe também, pessoal, o DGPS RTK, Real Time Kinematic. O que isso significa? Significa que eu tenho um aparelho que tem uma coordenada conhecida e processada, ou seja, o meu aparelho base, ele precisa estar com a coordenada dele 100%. O outro aparelho que eu chamo de rover, ele vai estar conectado com a minha base. E enquanto eu vou fazendo o levantamento, a minha base ajusta o meu rover. Então isso é feito em tempo real. Por isso que o nome é RTK, Real Time, tempo real. Posicionamento cinemático em tempo real. Cinemático em tempo real. Tá? Existem duas formas de RTK. Um RTK convencional, onde eu vou lá um dia, deixo lá 5, 6 horas rastreando aquele ponto, depois eu volto, né? Coloco o aparelho lá naquele ponto que eu rastreei e ele vai corrigir o meu rover, a minha base corrige o meu rover. Ou o sistema N-Trip, que é o quê? Que o RTK é conectado com a internet. Aí eu preciso de internet. Tá? Então o RTK é conectado com a internet. A internet ela vai mandar para mim a correção do meu aparelho em tempo real. Então eu conectei. Ele mandou onde eu estou e ele vai mandando. E isso vai ser processado em rede, pela Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. E o meu RTK ele vai ajustando. Aí ele já ajusta o meu rover assim. Então é um sistema diferente. É muito bom também. Só que assim, eu prefiro trabalhar com RTK convencional. Você vai lá, faz a base, você fez, você sabe, você viu, você processou e você utilizou. Tá? Então, o posicionamento ele pode ser então absoluto, que é o GPS de navegação, relativo, e DGPS, que é o sistema diferencial. Tá? Aqui o erro absoluto, pessoal, na casa dos 10 metros, tá? O posicionamento. Então o erro vertical, essa linha vermelha é maior que a horizontal, né? E a gente tem aí os aparelhos absolutos e o aparelho relativo, que é o DGPS ou o RTK, né? Aqui um esqueminha para vocês verem, né? Então a gente tem a estação móvel conectada com os satélites e conectada com a base. Ah, como que funciona esse link de comunicação? Rádio, sinal de rádio, HF. O problema é que dependendo de onde eu tô, o sinal ele tem uma barreira, né? Se eu estiver no lugar alto, no lugar baixo, que tiver um morro, casa, alguma coisa, esse sinal ele não consegue atravessar e a gente perde o link. Perdi o link, não funciona o RTK. Qual que é uma saída?
né? Você trabalhar com rádio externo ao RTK, então existem rádios externos que você conecta no aparelho e o aparelho vai pegar aí até 20 km, mas se tiver barreira também não funciona. E trabalhar com rádio interno que pega ali 5, 6 quilômetros, né? Isso é um único inconveniente da tecnologia RTK, mas fantástico. A gente consegue determinar posições aí de uma maneira bem interessante, né? Esqueminha GPS absoluto diferencial RTK pós-processado. E os usos, pessoal: mapeamentos topográficos, plantas, perímetros, ponto de apoio para fotogrametria. Isso aqui é uso de drone. Preciso de drone, de pontos georreferenciados para trabalhar com imagem de drone. Locações de obras, né, que eu falei para vocês. Georreferenciamento de áreas, né? Então, pesquisa, agricultura de precisão. Hoje a gente tem GPS para máquinas e equipamentos aí que você coloca em qualquer equipamento, qualquer implemento, qualquer máquina. Você vai lá, instala o aparelho. Tem alguns que já vem até com o volantezinho ali, ele mesmo faz como é que pode dizer, a pilotagem ali. Então a tecnologia embarcada é fantástica, né? Para funcionar com o que? Agricultura de precisão. Então você ajusta o bico do implemento. Então você ajusta quanto de veneno que você vai jogar em determinado lugar. Dependendo de onde você está passando, ele aumenta, ele diminui. Você ajusta para fazer correção de solo, para fazer adubação. Você consegue fazer muita coisa com RTK, com o GPS RTK, né? E aqui a gente tem aqui um exemplo, né? Silvicultura de precisão, né? Então também dá para usar, né, o GPS, zootecnia de precisão. Então assim, pessoal, tem muita aplicação mesmo, tá? E eu vou passar agora para vocês o esqueminha do trabalhinho que eu quero que vocês façam.